Então, continuando a nossa aula aqui com o nosso JavaScript, então nós temos que fazer ele parar aqui, né? Então, o contador de caracteres não está funcionando. A única coisa é que ele não está parando no zero, ok? Então, vamos fazer ele parar aqui no zero. Então, está aqui nossa contagem, né? Então, nós já fizemos uma contagem, ele está descontando, tudo certinho. Mas o que nós temos que fazer? Temos que fazer ele parar no zero. Quando ele chegar no zero, tem que parar, ok? Então, vou fazer assim, ó, C, criar uma estrutura de comparação aqui, ó. Então, C, ok? E o resto aqui, ó, é aquele cara que fica contando, que fica diminuindo, ok? Então, se resto for menor ou igual a zero, ok? Ele vai contar aqui, ó. Então, esse documento aqui, ó, nós vamos colocar dentro do if, ok? Então, vou copiar o documento, ó, recortar ele ali, né? Dar um Ctrl X e colocar ele dentro do if. Ok? Porque se o resto for menor ou igual a zero, ele desconta os caracteres. Se não, não desconta, ok? Salvar e atualizar. Então, atualizar aqui, dar um Ctrl F5 para limpar aqui tudo a cache. E vou... Ou se ele for maior, né? Não menor, desculpa aí, pessoal. Maior igual a zero. Menor ele nunca vai ser. Ok? Então é maior. Errei ali a lógica. Então, se ele for maior, estou descontando os caracteres, ok. Quando chegar no zero, ó, o contador parou, ok? Mas você consegue digitar ainda. Beleza. Já arrumei o contador. E agora que nós temos que arrumar? Então, quando ele chegar a zero, ele entra aqui e fica contando, ok? Quando ele for maior ou igual a zero. Quando ele chegar no zero, ele não vai entrar aqui, então ele vai entrar no else aqui, né? Então, vamos colocar um else aqui, ó. E se ele não for maior ou igual a zero, ele tem que parar de digitar. Então, eu vou dar um return da função aqui, ó, return false. Então, se ele for até igual a zero, ele entra aqui. Quando ele for menor do que zero, ele vai entrar no else, porque daí essa estrutura vira falsa. Ele entra no else aqui e dá um return falso para a função. Então a função vai me retornar falso, ok? Só que só isso aqui ainda não me adianta. Ó. Se eu der um Ctrl F5 lá para limpar, ó, digitar. Ó, no zero ele para, mas continua digitando. Então o que nós temos que fazer? A função está me retornando falso, ok? Mas o onKeyPress aqui do TextArea, que tem o contagem aqui, ó, ele não está recebendo o retorno da função, ok? Ó. Então nada acontece. Então nós temos que fazer o que? Ó? onKeyPress igual, abre aspas, antes da função contagem, eu tenho que dar um return, ok? Ó. Então vai ficar assim, deixa eu colocar ali debaixo para você enxergar aí como é que está ficando. Então ficou assim, ó, onKeyPress igual, né? Daí antes da chamada da função eu coloquei return contagem. Então ele vai receber o retorno dessa função, ok? Então enquanto ele for maior aqui, ó, que o zero, ou igual a zero, ele entra aqui e a função não tem retorno. Então nada acontece, ele fica contando certinho. Quando a função for menor do que zero, ele entra aqui e a função retorna falso. Então ele recebe o retorno falso e para de digitar os caracteres nossos. Salvar e atualizar. Aí eu vou digitar aqui agora então para nós ver. Ok, tá indo. Opa, chegou no zero aí, ó. Não consigo mais digitar mais nada. Só que ainda temos um outro probleminha aqui, ó. Você não consegue digitar mais nada, mas se eu der o backspace, eu também não consigo apagar, ok? A função me retorna falso toda hora, ó. Então nem o backspace está funcionando agora, tá ok? Então o que nós temos que fazer aqui, ó? Eu tenho que verificar se o usuário digitou ou não o backspace, ok? Então vou vir aqui embaixo, aqui ó, no return, contagem, e vou passar o event, que nem nós fizemos aqui em cima, ó. Event aqui no data, ok? Que eu passei o event. Aqui também eu vou passar o event, o evento, ok? Para mim saber qual que é a tecla backspace. E se a tecla for backspace, eu libero para ele apagar lá os caracteres, beleza? Então, event, vou voltar aqui em cima. E aqui eu vou fazer
fazer aqui mesmo. Se for diferente de 8, ele começa a contar. Beleza. Aqui, senão ele dá um retorno falso. Ok. Vou fazer um if aqui em cima. Que aí eu vou colocar todos esses caras aqui dentro desse if, ó. Daí eu vou fechar o if aqui embaixo. Beleza? Então nós vamos fazer o seguinte. Ok, aqui nós vamos colocar o event. Nós temos que pegar o event aqui então, né? Então, function contagem. Daí, qual que será o parâmetro que eu vou pegar aqui, né? O parâmetro está sendo passado. Então, passar de parâmetro, eu tenho que pegar o parâmetro aqui na função. Vou pegar pelo e, ok? Então, esse era o meu parâmetro que eu estou recuperando. Então, recuperei o e. E aqui eu vou verificar se ele está no Internet Explorer ou nos outros navegadores, Safari, Firefox, assim por diante, ok? Então, foi assim, eu vou criar uma variável var tecla. Opa, var, né? Não vat. Var tecla. Recebe. Fazer aquele if condicional, então aqui é o comparação, daí você vai verificar se essa condição é verdadeira. Então, window.event, que no IE esse cara aqui me retorna verdadeiro. Nos outros navegadores, esse cara me retorna falso, ok? Então, se ele estiver no IE, ele vai me retornar verdadeiro. Então, aqui, ó, é a primeira condição, tá? Então, interrogação. Se ele for verdadeiro, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o event.keycode, tá? E armazenar na variável tecla. Se ele não for verdadeiro, ele vai pegar a passagem de parâmetro, o e aqui que está passando por parâmetro, o e.wish e armazenar na tecla, ok? Então, beleza, aqui eu já peguei tá, a tecla, para mim saber qual tecla ele está digitando. E agora vamos comparar essa tecla aqui no if. Então, C, né? Aqui, ó, C, tecla, for diferente de 8. Opa, diferente, tem um igual aqui, né? Isso. Por que se ela for diferente? Porque se ela for 8, quer dizer que ele está dando backspace. Ok? Então eu não tenho que ficar fazendo isso. Tem que ser diferente aqui daí. Então, isso. Beleza. Só vai testar. Então, Ctrl F5 para limpar. Então vamos lá, apagar tudo. Digitar tudo aqui, né? Tá aqui seguindo a 0. Ok, chegou a 0, você não consegue mais digitar. Mas ó, o backspace. Beleza, ó, o backspace funciona. Ok? Só que repare nos meus caracteres lá, continuam no 0 parado, né? Ó, só se eu começar a digitar de volta que os caracteres são contados novamente. Ok? Então o que ele tem que fazer quando eu for apagando, quando eu for dando backspace, ele tem que ir contando também. Então como é que nós vamos fazer? Se for igual a 8, então ele não vai entrar aqui ó, nesses caras, tá? Ele vai entrar nessa outra estrutura aqui que eu vou fazer, que é o else dele. E o que, que o else dele tem? Ele tem um contador também, igual de cima aqui, ó. Ok? Idêntico de cima, tá? É a mesma coisa, porque ele vai ter que pegar lá o resto, tá? E aqui, como eu estou apagando os caracteres, ele está diminuindo, ele vai descontando, né? Então ele vai somando lá. Então eu vou copiar esse documento e colar no else aqui, ó, da tecla, ok? Então copiei, não precisa digitar de volta, é a mesma coisa, idêntico, não vai mudar nada. Copiei e colei para baixo aqui, ó, beleza? Então tá aí, ó, esse cara aqui em cima do if, ó, daí eu tenho outro if, tudo certinho, e colei aqui embaixo. Salvamos e atualizamos. Ok, então, Ctrl F5 aqui. Agora vamos ver. Então, eu vou digitar tudo aí. Ok, chegou no 0, parou. Não consigo digitar mais nada. Daí, quando eu for dar backspace, beleza, ó, começa a contagem novamente, a liberar os caracteres. Ok, ó, então digitei, backspace, começa a contar os caracteres novamente, até que chegue no final. Então, tá aí um contador de caracteres, tá? Bem legalzinho de se fazer, né? O nosso contador de caracteres. Tá ok? Então, esse aí era o contador nosso aí que nós tínhamos de caracteres. Continuamos, então, um pouco mais sobre JavaScript na próxima aula.